Descubra o plano divino por trás da separação, um milagre transformador revelado em 40 dias. No terceiro ano de Joaquim, em tempos de grande tribulação, Abrão, um homem de fé, ouviu de Deus uma promessa gloriosa. Ele se tornaria o pai de uma grande nação. Essa promessa acendeu em seu coração uma chama de esperança, mas logo se veria envolvido em um dilema aterrador. Uma severa fome assolou a terra prometida, levando-o a uma decisão que desafiaria sua fé. Abrão olhou para Sara, sua esposa, e sentiu a urgência da situação. Com os campos secos e a falta de alimento ameaçando suas vidas, ele decidiu descer ao Egito em busca de sustento. Era um ato de desespero? Ou simplesmente o instinto de um homem que desejava proteger sua família? Ao cruzar a fronteira daquele reino opulento, o brilho das riquezas parecia prometer alívio, mas o peso da dúvida acompanhava cada passo. Ao chegarem ao Egito, Abrão não pode ignorar a beleza excepcional de Sara. Uma preocupação se instalou em seu coração. Ele temia que sua vida estivesse em perigo. Se disserem que é minha mulher, matar-me-ão e deixarão ela viver, murmurou para si mesmo, inquieto. Assim, decidiu ocultar a verdade, chamando-a de irmã, um erro que rapidamente o colocaria em uma situação crítica. O Egito, com sua grandiosidade, oferecia diversão e prazeres aos seus habitantes, mas Abrão e Sara sentiam-se como peixes fora d'água, mergulhados em um desconforto crescente. A degradação das promessas divinas agora se mostrava diante dele. O faraó, atraído pela beleza de Sara, a tomou para si, colocando Abrão em um lugar angustiante. O homem de fé se tornara um homem duvidoso. Entretanto, mesmo na escuridão da incerteza, a mão de Deus se movia silenciosamente. O faraó, atormentado por pragas em seu palácio, começou a perceber que algo sobrenatural o cercava. O Senhor estava intervindo, não permitindo que sua promessa se perdesse na confusão do desespero humano. O faraó, confuso e angustiado, logo descobriu que Sara era a esposa de Abrão. Abrão e Sara reuniram-se, e a alegria da restauração emergiu das cinzas do medo. O faraó, buscando reparar seus erros, devolveu Sara a Abrão e ainda lhe concedeu riquezas como um ato de honra. Em 40 dias, o plano divino se revelara com clareza calculada. Mesmo nas horas mais sombrias, Deus orquestrava todos os detalhes. Abrão, que adentrou o Egito em dúvida, agora saía não apenas com sua esposa, mas com bênçãos inesperadas. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através dessa história está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários. Qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Enquanto Abrão caminhava de volta para Canaã, seu coração pulsava com uma fé renovada, refletindo sobre como Deus havia se movido em sua vida. A viagem de retorno era mais do que uma simples jornada, era uma reafirmação divina de um chamado que trazia à tona a certeza de que Deus sempre cumpre suas promessas. A história de Abrão não concluiu ali, mas deixou um mistério intrigante, um convite a todos nós. Em que áreas de nossas vidas Deus está orquestrando milagres silenciosos, mesmo em meio à adversidade? O caminho de Abrão estava longe de ser o fim, mas apenas o começo de uma jornada que falaria por gerações sobre a soberania de Deus em todos os momentos da vida. Abrão retornou a Canaã. Os ventos do deserto sopravam ao seu redor, trazendo lembranças de sua luta e da vitória alcançada por meio da intervenção divina. Ele olhou para o horizonte vasto e conhece o terreno que a promessa de Deus lhe havia reservado. A fé que antes estava permeada de incertezas, agora ardia com fervor. Contudo, ao voltar para sua terra, Abrão logo confrontou novos desafios, que testariam ainda mais sua confiança em Deus. Abrão e Sara estabeleceram-se em Betel, onde ele tinha erguido um altar ao Senhor. O homem que havia recentemente gozado das riquezas do Egito agora buscava reconstituir seu propósito em meio às dificuldades que ainda permaneciam, pois a terra, embora promissora, estava repleta de agentes de discórdia.
A necessidade de alimento ainda persistia. Em sua mente, a lembrança da fome desafiava seu espírito. Por isso, Abrão decidiu que era hora de tomar providências. Em meio a essa busca, Abrão notou uma crescente tensão entre os pastores de seu gado e os pastores de Ló, seu sobrinho. A abundância de riquezas que Deus havia concedido a Abrão tornava a convivência cada vez mais complicada. O espaço era pequeno para ambos, e a discórdia ameaçava o espírito de unidade que deveria prevalecer entre eles. Em um momento de reflexão, Abrão ponderou sobre a importância da paz e da harmonia. Ele então se aproximou de Ló e, com um coração generoso, ofereceu a seu sobrinho a oportunidade de escolher. A terra está diante de ti. Se te parece melhor à direita, eu irei à esquerda, e se escolheres a esquerda, eu irei à direita, disse Abrão, reconhecendo que a unidade e a paz eram mais valiosas do que qualquer riqueza material. Ló, desejando as pastagens verdes do Vale do Jordão, escolheu ir para lá, deixando Abrão para trás. O jovem estava atraído pela beleza das terras e pela promessa de prosperidade. No entanto, Ló não percebia o perigo que estava por vir, pois as cidades ali eram notórias por sua depravação. Após a separação, Deus falou com Abrão: levanta agora os teus olhos e vê desde o lugar onde estás, para o norte e para o sul, e para o leste e para o oeste. Porque toda a terra que vês, te darei a ti e à tua descendência para sempre. As palavras do Senhor ressoavam no coração de Abrão como um eco da promessa eterna. Essa visão trouxe ao patriarca um profundo consolo, pois ele ouviu as direções do Altíssimo. Enquanto seus pensamentos se volviam para a terra que lhe seria dada, um mistério começava a se formar. A necessidade de voltar à sua origem e como ele de fato deveria ser o pai de uma grande nação. Os desafios futuros exigiriam mais do que riqueza, exigiriam fé intensa e total dependência de Deus. Abrão ainda não sabia que a chamada de Deus o conduziria a uma série de eventos que não somente impactariam sua família, mas que reverberariam através das gerações. Cada passo e cada escolha moldariam o que a aliança significava. Ele não estava apenas caminhando em direção a um destino, mas juntamente com um plano divino que se desenrolaria em um tempo ainda não revelado. O que Abrão não podia ver era que a separação de Ló e sua escolha precipitariam um evento significativo que deixariam marcas indeléveis na história, unindo escolhas divinas e humanas, e mostrando que o plano de Deus para a humanidade nunca se desvanece mesmo nas decisões mais simples da vida. A profundidade de seu chamado ainda aguardava uma revelação. Assim, Abrão se levantou. Eis que começamos a construir algo maior, pois o Senhor tem um propósito maior para mim do que eu posso conceber. O que mais Deus reservaria para Abrão e sua linhagem? E como aqueles eventos se entrelaçariam com a história da redenção? Essas questões pairavam no ar como bênçãos a serem desveladas. Abrão contemplou as vastas terras que Deus lhe havia mostrado e, sentindo o peso de sua promessa, caminhou no sentido do sul, em direção a Hebrom. Sua alma estava inquieta, pois o Espírito de Deus criava um alvoroço sutil dentro dele, convidando-o a refletir sobre o que estava por acontecer. Ele também sentia a ausência de Ló, embora soubesse que sua decisão tinha sido sábia e justa. A unidade era um dom delicado, e Abrão desejava que essa paz permanecesse. Com o tempo, Abrão começou a estabelecer-se em um espaço que favorecia o cultivo e a criação. Ergueram-se altares em sua presença e as ofertas a Deus tornaram-se uma prática. Mas em meio às práticas de adoração e gratidão, uma sombria nuvem começou a pesar sobre o horizonte. As cidades do vale que Ló escolhera, conhecida como Sodoma e Gomorra, estavam com seus corações endurecidos pela iniquidade. Abrão sentia no espírito que dias difíceis estavam por vir. Enquanto isso, em Sodoma, Ló se tornava acomodado.
As vozes da avareza e dos prazeres terrenos o seduziam, e ele não percebia o quanto estava se distanciando das promessas que Deus tinha para sua linhagem. O avivamento da ordem e do bem se dissipava à medida que as trevas tomavam conta da cidade. Uma noite, enquanto Ló descansava em sua casa, ele ouviu um estalar próximo à porta. O clamor do povo transpareceu em gritos de imoralidade e avareza, os quais se aproximavam como um abismo sem fim. Determinado a proteger os visitantes celestiais que chegaram à sua casa, Ló saiu e tentou confrontar o povo de Sodoma. A tensão se intensificou e o temor tomou conta de sua alma, pois o líder da cidade já não era o homem justo que se lembrava. Ele se viu em uma posição de fragilidade, e a visão que Abrão tivera da promessa ressoou em sua mente. Enquanto isso, Abrão, distante, clamava aos céus, ciente de que a saída de Ló do abrigo da proteção de Deus estava pendente de sua decisão. Em um encontro celestial, o Senhor falou com Abrão novamente, revelando o seu plano divino. Abrão, sou eu que tenho visto e ouvido, e pela grande malícia que clama das cidades de Sodoma e Gomorra, estou a caminho de executar juízo contra elas. A angústia se apoderou de Abrão, pois ele logo lembrou de seu sobrinho amado. Em um gesto de intercessão, ele clamou: porventura perecerá o justo com o ímpio? Não afastarás o juiz de toda a terra para não fazer justiça? Abrão argumentou com Deus, e em meio a essa negociação sagrada, o patriarca percebeu que a bondade divina estava construída sobre uma fundação de graça e esperança. A alma de Abrão pulsava por um propósito maior do que apenas a sua própria proteção. Ele sabia que seu relacionamento com Deus afunilava o destino de Ló. Assim, uma sutil conexão se formava. Cada intercessão, cada clamor gerava uma corrente de misericórdia. Aqui estava um homem que, mesmo em meio ao desespero das circunstâncias, marchava em direção à verdade de seu chamado. Abrão entendeu que, mesmo agora, não apenas o futuro de sua própria linhagem estava em jogo, mas a soberania de Deus se manifestava em um plano que transcenderia toda a lógica humana. Com isso, Abrão sentiu o peso da responsabilidade ao descobrir que a salvação que clamava não era somente para Ló. A mensagem de esperança se expandia, desenhando um sombrio quadro de arrependimento, mas também revelando o inabalável amor do Pai. O que mais estava prestes a ser desvelado na tapeçaria do plano divino? O que Abrão poderia fazer para mudar o curso da calamidade? Enquanto a noite caía, o Senhor o desafiava a um novo nível de fé e intercessão, levantando o mistério da graça e da retribuição diante dele. Abrão, após a intensa intercessão, retornou ao silêncio que permeava seu coração. A presença de Deus fluía ao seu redor e ele sentiu que a responsabilidade de seu pedido havia sido acatada de alguma maneira. Contudo, a tensão ainda se mantinha e os ecos dos lamentos de Sodoma pareciam cada vez mais distantes, levando-o a questionar se alguma mudança ocorreria nas cidades que agora se afundavam mais profundamente na iniquidade. Na cidade de Sodoma, Ló, mesmo em meio àqueles pecados terríveis, buscou justiça e proteção para os convidados que lhe haviam chegado. Recordou-se do Senhor e de sua relação com Abrão, sentindo o peso da bênção que o cercava como um manto, mas a sombra da cidade envolvia-o em uma espessa neblina de desespero. Quando o povo da cidade se uniu contra ele, clamando por aquelas almas que buscavam abrigo, o pavor atirou-se sobre o coração de Ló. Ele desejou saber se havia esperança e se o Deus de Abrão o veria e o protegeria. Enquanto se armava para enfrentar a tormenta que se avizinhava, Abrão foi profundamente tocado por um pressentimento. Com a manhã a se aproximar, um novo dia começava a despontar sobre as montanhas. O Senhor ainda estava em seu trono e ele falaria mais uma vez. Abrão lançou um olhar desesperado para os céus, buscando pistas sobre o que mais ele desejava que fosse feito. Respirou profundo e, erguendo suas mãos, clamou: Ó Senhor dos exércitos, se houver pelo menos 50 justos nelas, não pouparás a cidade? Faz-te conhecido por tua misericórdia infinita.
O pai, em sua grandeza, ouviu seu clamor e respondeu com serenidade: Se eu encontrar em Sodoma 50 justos, pouparei toda a cidade por amor deles. Abrão respirou aliviado, mas logo um novo temor se infiltrou em seu coração. E se Ló e seus familiares não fossem suficientes para sustentar a justiça? Ele se lembrou de quantas vezes se comprometeu a ser um intercessor, e assim a conversa se intensificou. Ainda que eu seja apenas pó e cinza, Senhor, e se houver menos de 50 justos? Abrão prosseguiu, implorando mais uma vez. O diálogo prosseguiu, cada número refletindo a luta de Abrão pela maior bondade que ele mal podia imaginar. Ele sondou até 10, sempre em busca de um resquício de esperança na cidade corrompida. Enquanto isso, na cidade, um evento sobrenatural alterava os planos de Ló. A manhã rompeu de um modo diferente e os visitantes celestiais, que eram seus anfitriões, revelaram seu verdadeiro propósito. Ele viu neles a luz que ofuscava a escuridão que dominava Sodoma. E assim, entre as sombras de pecados e imoralidades, Ló despertou um sentido de urgência sobre sua vida e sobre aqueles que estavam sob sua responsabilidade. Levanta-te e livra-te do lugar, porque o Senhor está prestes a destruir a cidade. As vozes ecoaram em seu coração como um clarim, um aviso de liberdade. Mas a dúvida ainda o prendia, o arrastava. Sentia um laço apertando-se, não só sobre ele, mas sobre sua casa, e a hesitação transformava-se em um laço de triste obstinação. Enquanto Abrão intercedia, as chamas da ira divina começavam a acirrar-se. Ele estava ciente de que o tempo se esgotava, enquanto a intercessão por Sodoma moldava o destino de seu sobrinho em um ponto decisivo. O que aconteceria então se as pessoas da cidade não se voltassem ao arrependimento? O Senhor, em sua soberania, sondava o coração de seus servos à procura de justiça e compaixão. O nevoeiro da destruição começava a erguer-se, e com isso a pergunta eterna reverberou em Abrão: como Deus salvará o justo em meio ao ímpio? Uma nova revelação estava prestes a surgir, e o desfecho desse clamor abalaria as fundações do próprio céu e da terra. Teria o justo encontrado favor diante do Senhor? Que outros segredos divinos seriam revelados enquanto corações se preparavam para o testemunho da graça de Deus? Ló, tomado pela tempestade de confusão e desespero, olhou para os céus. O aviso de seus hóspedes ressoava em seu espírito como a chamada de uma trombeta. Não havia mais tempo. A cidade que um dia lhe oferecera prosperidade agora era um poço de iniquidade, ameaçando engolir não apenas a ele, mas também a sua família. Ele recordou os momentos de oração junto a Abrão, quando a certeza da bondade do Senhor preenchia seu ser. Mas onde estava essa certeza agora, quando a escuridão parecia ter prevalecido? Levantem-se urgentemente, o Senhor nos livrará. As vozes celestiais insistiram, como se fossem chamas acesas numa noite sem luz. Porém, ainda assim, a hesitação de Ló o imobilizava. Ele olhou para sua esposa, seus filhos, presos nas garras da apatia. Como poderei deixá-los para trás? Ele questionou em silêncio, enquanto a angústia se transformava em angústia contínua. Os visitantes angélicos perceberam sua relutância e, diante disso, a compaixão divina se manifestou. Vá, Ló, e avisa a todos que te pertencem, e não olhes para trás, pois o Senhor, em sua misericórdia, faz de ti uma testemunha da libertação, disse um deles, com uma voz firme que não admitia discussão. Durante esta mesma hora, Abrão permaneceu em contínua intercessão. Enquanto seus olhos buscavam os vastos campos e montanhas, ele silenciosamente continuava a questionar-se sobre como Deus poderia libertar o justo em meio aos ímpios. Ele se lembrava da palavra do Senhor, que prometera não deixar o justo perecer ao lado do ímpio. O peso dessa revelação o guiou a um novo clamor. Ó Senhor, que restou da justiça desta cidade? O que faremos agora se o justo já não pode suportar a vergonha do pecado ao seu redor?
Ele sentia a urgência aumentar em seu peito, e assim começou a clamar por revelação, não apenas pela vida de Ló, mas pela conscientização de que um novo plano divino estava em andamento. Enquanto isso, com seu espírito agitado, Ló finalmente se levantou. Ele encontrou suas filhas, que o olhavam com seu semblante pálido e confuso. "Nós devemos ir, o Senhor está prestes a destruir esta cidade", gritou ele, sua voz ressoando com um novo vigor. "Ele tem esperança para nós, mas precisamos sair agora." Mas as filhas, envoltas na normalidade da vida na cidade, hesitaram. "Pai, isso é apenas um alerta. O que faríamos em outra parte? Não temas." Uma delas respondeu, a incredulidade dançando em suas palavras. A pressa tomava conta de Ló e a necessidade de fé enchia seu coração. "Despertem, é o tempo designado pelo Senhor. Esta cidade um dia se tornará um monumento à sua ira, mas a esperança ainda é nossa, se nos movermos agora." Como Abrão intercedia e Ló lutava, a ira divina começou a se manifestar. Num sopro da presença de Deus, os céus começaram a se agitar. Relâmpagos cortavam as nuvens escurecidas e trovões ecoavam como vozes de advertência, prenunciando a chegada de um destino indesejado para aqueles que não escutavam. E em meio ao clamor de Abrão e à pressão na alma de Ló, um novo elemento se apresentava. Um sussurro divino pairou no ar, prometendo uma transformação não apenas nas cidades, mas no próprio coração dos justos, revelando que um plano maior se desenrolava. Mesmo em meio à destruição, Deus estava a trabalhar em algo que mudaria o curso da história. "Levante-se e prepare-se, porque em 40 dias o Senhor introduzirá um caminho de libertação que ultrapassa o entendimento humano." Essas palavras ecoaram do fundo de Ló e de Abrão, enquanto ambos perceberam que muito mais que seu destino estava em jogo. A pergunta que pairava no ar era clara. Qual seria o impacto desse desdobrar divino e o que Deus estava prestes a fazer? Os céus tremiam e a história estava prestes a mudar, trazendo revelações que mudariam seu entendimento sobre justiça, graça e seu próprio papel dentro do plano de Deus. As primeiras luzes da manhã começaram a romper a escuridão, mas em Sodoma a atmosfera estava longe de ser tranquila. Os anjos, portadores da justiça e da misericórdia de Deus, já estavam prontos para a ação, mas Ló ainda enfrentava a luta interna que o imobilizava. Ele sentia o peso do desespero em seu coração enquanto tentava acordar sua esposa e filhas. Sua voz, embora firme, tremia com a angústia do desconhecido. "Lembrem-se do Senhor, Ele nos mostrou um caminho, e é hora de nos movermos", implorava ele, seus olhos fervendo com a urgência de quem sabia que o tempo se esgotava. Mas as amarras da vida carioca, sua família, não se desfaziam facilmente. A esposa de Ló, mulher de hábitos e segurança, olhou para ele com olhos preocupados. "Mas o que faremos? Deixaremos para trás tudo o que construímos? Todo o conforto que conquistamos em Sodoma?" A alternativa parecia impensável. Contudo, a voz dos anjos, perseverante como a luz que desponta no horizonte, insistia em seus corações. "A fuga é a única salvação. A cidade será reduzida a cinzas", disseram, e a verdade da sentença pesava no ar como o perfume do incenso, que finalmente começou a quebrar a resistência da família. O verdadeiro momento de decisão chegara. Finalmente, ao ouvirem as vozes divinas e sentindo a urgência do Senhor, as filhas de Ló deixaram de lado suas dúvidas. Com lágrimas nos olhos, estavam prestes a abraçar o desconhecido, quando o estrondo do trovão reverberou, como se o próprio céu chorasse pelo destino irremediável da cidade. Ló puxou suas filhas e juntos começaram a caminhar com o peso da vida nas costas. O coração de Abrão, distante mas conectado à cena em meio às montanhas, também pulsava em intercessão. Ele sabia que as promessas de Deus eram seguras, mesmo quando a destruição se aproximava. No entanto, antes que Ló e sua família pudessem sair da cidade, uma escolha impiedosa se impôs. Hamor,
Um dos pais daquela cidade corrompida avistou a cena. A esses nunca deixaremos escapar, pensou ele, sentindo-se irado. Ele reuniu um grupo para tentar impedir a partição da verdade. Um confronto mortal era iminente, e o clamor da iniquidade parecia ter uma última palavra a dizer. Os anjos, percebendo os movimentos malignos, enfatizaram a instrução. Não olhem para trás, pois o julgamento se aproxima como um ladrão na noite. Suas vozes ecoaram em Ló como um chamado de alerta. Agindo rapidamente, eles empurraram Ló e sua família para fora da cidade, cumprindo o plano divino que transbordava de amor e redenção. As potentes correntes da destruição começavam a se soltar de suas amarras. Ao cruzarem os portões da cidade, o pavor se intensificou. A visão do horizonte em chamas começou a se tornar realidade. Entretanto, enquanto Ló avançava, sua esposa, consumida pela dúvida, sucumbiu-se à nostalgia dos laços quebrados. Com um olhar de tristeza e resistência, ela desafiou a advertência, virando-se para o lar que deixava para trás. Instantaneamente, houve um estrondo. O céu parecia rachar e a terra tremeu. Uma voz poderosa atravessou o alvoroço, blindando a família contra a essência do medo e da culpa. No preciso instante em que a esposa de Ló olhou para trás, o peso de sua escolha se concretizou. Fogo e enxofre agora deveriam ser sua morada eterna. Os anjos, com amor e justiça, guiaram Ló e suas filhas à segurança. Ao longe, o clamor da ruína reverberava como um hino triste, ecoando a verdade da escolha de cada um. Enquanto prosseguiam, Abrão, em sua vigília, percebeu que a intercessão tinha um propósito maior. O que ocorrera na cidade apenas era a ilustração do que seria acontecendo em breve. A grande revelação restava ainda por vir. Assim como Ló e sua família foram resgatados, também haverá um plano de salvação para os justos que clamarem ao Senhor. E assim, enquanto os céus se acalmavam e a poeira da cidade ardente se assentava, um novo mistério se formava. A sombra da redenção e do julgamento moldava a terra. Algo ainda mais grandioso estava para se manifestar. O Senhor poderia muito em breve tornar a terra um sinal de sua fidelidade, preparando os justos para um futuro que transcendia suas piores aflições e lhes revelaria o imensurável amor de Deus. E a pergunta permeava o ar. Qual era o pleno significado da transformação divina que aguardava ser revelada? O sol já se erguia, iluminando a terra que se estendia à frente de Ló e suas filhas, enquanto eles se afastavam do que restava de Sodoma. Uma preocupação palpável preenchia o ar, misturado com o cheiro de fumaça que ascendia como um lamento da cidade extinta. Diante deles, um caminho desconhecido se abria, e a incerteza de como o futuro se espalhava como uma sombra alongada. Para onde iremos agora? Uma das filhas de Ló perguntou, sua voz ébria de medo e expectativa. O que restará para nós além das cinzas? Ló virou-se para suas filhas e, com o coração pesado, mas firme, respondeu. O Senhor nos guiará a uma terra de paz. A sua mão está sobre nós, e mesmo na perda, um propósito se manifestará. Os anjos, que os haviam guiado em sua fuga, continuavam ao seu lado, observando cada passo que a família dava. Com olhares intensos e serenos, eles transmitiam uma calma que parecia transcender a tempestade de emoções que dividia o coração de Ló. Enquanto caminhavam, Ló não pôde deixar de refletir sobre a tragédia que acabara de acontecer. Ele se lembrou das súplicas de Abrão, dos diálogos fervorosos entre amigos e de como Deus ouviu a intercessão. O Senhor, mesmo em juízo, preservava um remanescente. Não era somente uma questão de salvação, aquilo era também um aviso a todas as gerações futuras. A viagem continuava, mas logo surgiu um novo desafio. Um local montanhoso emergiu à vista, e com ele a urgência de encontrar abrigo. Vamos nos esconder nas montanhas, sugeriu Ló.
Quem sabe lá encontremos segurança e um novo começo. Ao alcançarem o sopé da montanha, Ló e suas filhas encontraram uma caverna profunda, abrindo-se como uma grande boca na rocha. Assim que entraram, a escuridão os envolveu como um manto, uma analogia perfeita para a confusão e o pesar que agora dominavam suas almas. Estamos a salvo, mas o que nos aguarda aqui? Questionou a outra filha, um misto de receio e esperança. Como continuaremos nossas vidas sem tudo o que amávamos? Confiem no Senhor, rebateu Ló, ainda em meio à sua própria incerteza. Ele nos chamou para fora de Sodoma e ele terá um plano. Nessa caverna escura, o tempo parecia fluir de maneira diferente. A distância daquela terra de opressão trouxe um alívio, mas a dor da perda não se dissipou. A solidão se acumulava como uma neblina espessa e Ló sentiu-se impotente. Mas como um relâmpago cortando o céu, uma ideia começou a se formar em sua mente. Ele se lembrou da promessa de Deus a Abrão, do pacto que selou com os justos, que até aquelas circunstâncias sombrias não poderiam apagar. Há um propósito na dor e um milagre em cada jornada. Naquele instante, a verdadeira transformação começou no coração de Ló. O que significava ser destituído de Sodoma, enquanto suas filhas, tão jovens, enfrentavam a realidade de uma vida sem raízes? Ele lembrou das promessas de um Redentor que deveria vir e de como a história da redenção de Deus transcenderia cada juízo. Nos próximos dias, busquemos ao Senhor em oração, que possamos encontrar o fim dessa tempestade interior. E assim, os dias passaram, como uma dança entre a luz da esperança e a escuridão da tristeza. Eles se dedicaram à oração, buscando o entendimento do Senhor sobre o futuro incerto. Deus, que ouve os clamores, começava a cumprir parte de seu propósito ali mesmo, em meio à incerteza. O que o Senhor estava preparando ainda não era revelado, mas a semente da transformação já começava a brotar no solo de seus corações. E à medida que as marcas do sol se moviam no céu, a voz do Senhor ressoou nas acústicas da caverna. Assim como tirei vocês de Sodoma, guardarei uma promessa de esperança e um futuro a ser revelada. Esperem, porque um novo plano de redenção está prestes a surgir. O eco da promessa pairava no ar, enquanto o futuro tremia com o murmúrio da graça que se aguardava, aguardando o tempo de isto se concretizar. Que planejamento divino estivesse por detrás da jornada dos perdidos, onde a transformação espiritual aconteceria de formas que ainda não podiam imaginar? Enquanto o tempo transcorria dentro da caverna, a escuridão pareceu mais opressora a cada instante. Ló e suas filhas se voltaram para Deus, mas as perguntas necessárias começaram a ser formuladas em seus corações. As orações se tornaram mais profundas, as esperanças mais intensas e a fé mais complicada. O eco da promessa ressoava em suas mentes, mas as cicatrizes emocionais deixadas por Sodoma eram difíceis de ignorar. Quantos dias se passarão até que o Senhor revele seu plano? A filha mais nova questionou, a angústia tomando conta de sua voz. Vivemos aqui à sombra do nosso passado, sem saber o que nos aguarda. Ló procurou consolá-las. Ele se lembrou de outros dias de provação e intercessão, como os de Abrão, que muitas vezes havia se encontrado em situações semelhantes. Esperança e fé são os pilares que sustentam nossas almas em tempos sombrios. Lembram-se de como Deus foi fiel a Abrão? Ele também será fiel a nós. Naquele momento de reflexão, as filhas de Ló, embora ainda apreensivas, começaram a sentir um leve resquício de paz. As horas se tornaram dias e as promessas de Deus começaram a brilhar em meio à penumbra. Ló via que suas filhas estavam lentamente se levantando do desespero e, com isso, um novo espírito de coragem começava a brotar em seus corações. Naquela caverna, enquanto buscavam a face do Senhor, um dia Ló teve um sonho inomum. Ele sonhou que uma nuvem começou a formar-se sobre a floresta à sua frente, e dentro dela estavam árvores frutíferas que pareciam exuberantes e cheias de vida. Em seu sonho, ouviu a voz do Senhor novamente.
Ló, assim como estas árvores frutíferas trazem vida ao deserto, assim também eu trarei uma nova vida à sua descendência se vocês permanecerem fiéis. Acordando, Ló sentiu um renovado sentido de propósito. Ele rapidamente compartilhou o sonho com suas filhas. O Senhor nos promete não apenas um futuro, mas uma nova vida que brotará de nós se apenas permanecermos firmes na fé. Nesse novo ânimo, as filhas de Ló começaram a trabalhar lentamente em seus pensamentos. Meditando sobre o futuro, decidiram que iriam não apenas orar, mas também preparar-se para o que Deus queria de suas vidas. Ló encorajou-as a registrar suas esperanças e sonhos em tábuas de pedra que encontraram na caverna, para que cada uma soubesse que havia um propósito na caminhada adiante. Mas, em meio a esta expectativa renovada, o coração de Ló foi tomado por outra inquietação. Enquanto suas filhas estavam em um processo de transformação, um pensamento perturbador começou a ocupar sua mente. E se o que nos espera não for uma colheita, mas mais dor? E se não houver uma terra prometida para nós, como a que Deus deu a Abrão? E com isso, o terror do abandono começava a se instalar em seu coração. Na profundidade da caverna, o peso de suas dúvidas começou a pairar sobre ele. Sentindo-se angustiado e também isolado, Ló se afastou um pouco de suas filhas e começou a clamar a Deus por direção. Senhor, eu confio em Ti, mas minhas inseguranças têm me feito questionar Tuas promessas. O medo do que está por vir me consume. E logo, como resposta ao seu chamado, um clarão de luz irrompeu na caverna, e a presença do Senhor envolveu Ló. A calma de Deus afundou em seu ser. Não tenha medo, Ló. A transformação que eu prometi está em andamento. O que você não sabe é que estou preparando um novo início para você, para suas filhas e para todas as gerações que ainda não conhecem meu nome. A luz se dissipou lentamente, mas as palavras ainda reverberavam dentro de Ló como um cântico divino em seu espírito. E foi nesse divino encontro que uma revelação emergiu em sua mente. Mesmo nas horas mais sombrias, o caminho de Deus é sempre o de transformação. E assim, ao Lucaway do céu se abrindo para o horizonte, uma sensação de esperança permeava a caverna. No entanto, a promessa de Deus ainda guardava um mistério. O que exatamente este novo começo significaria? Então, enquanto as sombras dançavam nas paredes, uma nova realidade se desenhava, e a pergunta ecoava nas mentes de Ló e suas filhas. Quão longe eles estariam dispostos a ir para ver o plano divino ser revelado? E que frutos isso traria para as nações e o pacto que um dia Deus estabeleceria para o futuro? Enquanto as sombras da caverna continuavam a dançar, o sentimento de esperança que havia tocado os corações de Ló e suas filhas começou a se solidificar em determinação. Ló, ciente do chamado divino, decidiu que não poderia se permitir viver na inquietação. Ele se virou para suas filhas, cuja fé começava a brilhar como estrelas em uma noite escura. Filhas, temos diante de nós uma escolha: viver na dúvida ou avançar na confiança. O Senhor nos disse que está preparando um novo começo. Atuemos então com expectativa, como faziam os servos do Senhor ao longo das gerações. As filhas, sentindo o peso das palavras de seu pai, assentiram em conjunto. Com uma nova determinação, começaram a se reunir todos os dias, orando e escrevendo em suas tábuas de pedra. Escreveremos uma história de fé, não de medo, sugeriu a filha mais velha. Cada oração, cada visão será um testemunho do que Deus está prestes a realizar. E assim, dia após dia, enquanto as lembranças dolorosas de Sodoma se apagavam aos poucos, as vozes de Ló e suas filhas ecoavam na caverna, como um cântico de louvor e gratidão. O eco de suas orações fortalecia sua união e subiam como incenso diante do Senhor. Num desses dias, enquanto as filhas de Ló escreviam, um vento suave começou a soprar, trazendo consigo a fragrância de flores. Era como se a própria criação estivesse aguardando a manifestação do poder de Deus.
Ló sentiu uma força invadir seu coração. Ele saiu da caverna, olhando para o horizonte, buscando os sinais da intervenção divina. A terra ao redor parecia estar cheia de espera. Foi então que o céu se escureceu repentinamente. Nuvens densas e pesadas cobriram o sol e um frio intenso tomou conta do ar. A amargura de dias passados ameaçou retornar. Ló, alarmado, mas firme na fé, clamou em voz alta: Senhor, que isto não seja um presságio de inflação da dor. Reveste-nos com a tua promessa. Manifesta a tua glória. Não havia resposta imediata, e a ansiedade tentou invadir o coração de Ló novamente. Mas, como se respondesse à sua busca incansável por uma evidência da fidelidade, um trovão retumbou, quebrando o silêncio. Em meio ao som que reverberava na terra, a voz de Deus ressoou, poderosa e clara: Ló, meus planos estão em curso. Não se preocupe com as trevas, pois a luz está prestes a brilhar. Ouvindo isso, Ló sentiu uma onda de paz invadir seu ser. Ele retornou à caverna, onde suas filhas estavam em oração, e compartilhou a nova revelação. O Senhor está conosco e não nos deixará desamparados. Mais uma vez, as filhas erguendo suas vozes em louvor, um novo cântico se formou. Ló, porém, sentia que o tempo de esperar por um novo começo estava se aproximando de sua conclusão. Algo já se movia ao redor deles, um colar de eventos que estava se tecendo nas mãos de Deus. Naquela noite, enquanto as estrelas começavam a brilhar lentamente sobre o céu, um signo apareceu. Uma estrela muito mais radiante do que as demais iluminava o céu escuro. Ló e suas filhas contemplavam a cena com reverência e expectativa. A filha mais nova começou a falar com um brilho nos olhos. Pode ser que esta estrela seja um sinal, um guia que nos mostrará o caminho a seguir. Sim, respondeu Ló. Talvez este não seja um simples fenômeno. Quem sabe a promessa divina se manifestará em um ato que mudará a história de uma nação, começando por nós. Assim, no silêncio da noite, enquanto a fé se tornava o alicerce de suas vidas, eles perguntavam-se em coro: o que Deus nos revelará em seu tempo? O que existe além da esperança que nos espera? E em meio a essas indagações, o plano soberano de Deus pairava nas sombras, prestes a revelar sua gloriosa luz. Enquanto o brilho da estrela iluminava a caverna, as horas passavam, e em meio à contemplação, Ló e suas filhas sentiam que uma mudança significativa estava se aproximando. A conexão com o que havia transcendido sua realidade anterior começava a se solidificar. Eles não eram mais apenas um grupo à margem da civilização, mas parte de um divino entrelaçamento de promessas reveladas. Vamos nos preparar, pois algo está prestes a acontecer, Ló anunciou, seu coração pulsando em uníssono com a expectativa crescente. O Senhor não nos retirou de Sodoma apenas para nos deixar vagar sem propósito. Ele incentivou suas filhas a continuarem seu registro em pedra, enfatizando a importância de documentar cada vislumbre de fé. Lembrem-se de como Deus interveio em nossas vidas. Essa experiência não é apenas nossa, mas será um testemunho para o futuro. Um dia, nossas histórias se entrelaçarão novamente com os planos de Deus para a humanidade. Enquanto eles escreviam, uma ideia começou a tomar forma nas mãos de Ló. Ele sonhou dia após dia sobre a terra prometida, onde uma nova geração poderia prosperar e servir ao Senhor. Até mesmo de entre as cinzas de um passado desolador, Deus pode trazer vida e esperança. Devemos estar prontos para prosperar, para gerar frutos que honrem o nome de Deus. Na manhã seguinte, com a luz brilhante do novo dia, um otimismo renovado encheu a caverna. As filhas de Ló, inspiradas pela determinação do pai, decidiram que não iriam simplesmente esperar passivamente por um milagre. Elas começaram a explorar os arredores da caverna, testando o solo e buscando possibilidades para cultivar. Nós podemos plantar sementes, pois a terra é cheia de potencial mesmo nesta desolação, disse uma das filhas.
Mas enquanto o sol iluminava a paisagem, desafios surgiram. O solo, embora promissor, mostrava sinais da maldição que havia caído sobre a terra após a destruição de Sodoma. As dificuldades não eram mais externas, mas internas. A mente de Ló se tornava cada vez mais tumultuada. Ele questionava se seria suficiente para guiar suas filhas com esperança diante de adversidades. Naquela mesma noite, Ló teve uma visão enquanto dormia. Uma porta se abriu em sua mente, revelando uma grande luz que se aproximava de sua caverna. Ele viu uma nova terra, fértil e abundante, cheia de pessoas adorando a Deus. A voz do Senhor falou claramente: como Abrão, você será o pai de uma nova geração. Suas filhas carregarão uma herança que mudará o curso da história. Ao despertar, o coração de Ló estava cheio de uma fé avassaladora. Filhas, o Senhor falou comigo. Nós estamos chamados a algo mais grandioso, a estender a promessa mais além do nosso sofrimento. Precisamos ir a esse lugar que ele nos preparou. As filhas ficaram intrigadas com a visão de seu pai e se uniram a ele em súplica. Se é isso que o Senhor quer, que assim seja, mas precisamos de coragem para seguir em frente e ser a luz do Senhor em um mundo que ainda não o conhece. Determinados, decidiram que estavam prontos para tomar os próximos passos. O desejo de cultivar não apenas a terra, mas também a descendência de Ló começou a ecoar em seus corações. Com um novo entendimento da promessa de Deus, começaram a sonhar sobre o futuro. Entre o despertar da manhã e a delicadeza da noite, um novo propósito se firmava em suas vidas. Contudo, enquanto Ló e suas filhas começavam a vislumbrar a possibilidade de um novo lar, a sombra do medo ainda pairava no horizonte. O passado de Sodoma e as lutas internas eram difíceis de ignorar, mas o plano de Deus se tornava cada vez mais claro. Naquele contexto, à distância, o destino de muitas nações estava prestes a ser moldado, e o Senhor começou a revelar aspectos do seu plano soberano, que transcenderiam não apenas as barreiras da geografia, mas também os limites da compreensão humana sobre o amor e a redenção. Mas a verdadeira questão ainda pairava. Até que ponto Ló e suas filhas estavam dispostos a crer no que Deus havia prometido? E como isso impactaria o mundo que se estendia além do horizonte desconhecido? Um novo capítulo se formava, aguardando as decisões que iriam moldar seu futuro e as gerações que estavam por vir.